O Brasil está sofrendo com a seca e os incêndios florestais do norte ao sul do país. Agora, a gente vai entender o que está por trás disso com Carlos Bucuy, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, a quem eu agradeço demais a participação aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, infelizmente, com essa situação difícil das queimadas, né? E o que tem acontecido, né? Porque realmente o tempo está seco, agora que a gente teve uma frente fria, a umidade relativa do ar melhorando um pouco, mas fato é que por todo o Brasil a gente tem visto essas queimadas ocorrendo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o aquecimento global levou o continente sul-americano a um acréscimo de temperatura de superior a 2 graus centígrados. Então, quando se fala de média de 1,5 graus, é uma conta para todo o planeta, mas não vale para a América do Sul, é diferente. Então, a gente tem, ano a ano, mais calor por conta do aquecimento global. O segundo ponto é que você tem ainda o efeito do El Niño e Laninha não entrou. Quer dizer, você tem o estado intermediário, onde a água do oceano ainda está quente e o continente sul-americano também fica mais quente. Por outro lado, você tem a seca e um bloqueio atmosférico que acaba levando, impedindo que a umidade do Oceano Atlântico chegue para dentro do continente. Tem um outro elemento que no verão choveu pouco na Amazônia, então a transposição de umidade da Amazônia para o continente acabou sendo menor. Então, esses fatos todos levam a uma situação de extremo ressecamento do solo, ressecamento da vegetação e, consequentemente, a uma situação muito propícia para incêndios, né? É isso que praticamente nós estamos vivenciando hoje. Qual o peso das mudanças climáticas e do aquecimento global em todo esse processo para intensificar esses efeitos sobre os quais o senhor explicou, Bucuy? Olha, o aquecimento global, o que ele faz? A seca era um componente natural, às vezes acontecia período de seca, não é? Isso é um fato que faz parte da natureza. Porém, o que o aquecimento global faz é pressionar os períodos de seca para que eles sejam mais intensos e também fazer com que os períodos de seca sejam mais constantes. Então, o aquecimento global, ele potencializa esses fenômenos de seca, de chuvas, né? Ele torna isso mais evidente, não tão esporádico. Bom, vou incluir na nossa conversa a Luana Tavares, nossa comentarista, para que também possa fazer alguma pergunta. Bom dia, Carlos. Obrigada por estar aqui conosco e trazer essas explicações. Eu queria entender qual é a ação humana dentro dessa problemática, né? Nós falávamos muito mais de fenômenos da natureza no passado do que falamos hoje. Hoje a gente tende a trazer a discussão, e de uma forma correta, com certeza, para a ação humana e o quanto ela tem impactado para que esses fenômenos, como o senhor trouxe aqui, se intensifiquem. Quais são, para quem está nos assistindo, as principais medidas e questões que eu, como indivíduo, posso começar a me preocupar para contribuir nesse processo, além de todos esses acordos e mudanças na postura das empresas e do governo que a gente tem visto ser discutido no mundo inteiro? O que nós, como indivíduos, devemos estar atentos e nos preocupar também na nossa ação humana em relação a esses fenômenos? Olha, a primeira questão é perceber que o continente sul-americano ele era coberto de florestas, praticamente coberto de florestas há milênios atrás. Então, esse processo, depois da descoberta do Brasil, desse período de colonização, nós tivemos um desmatamento contínuo da área continental do Brasil. Então, o que acabou acontecendo é que essas áreas onde hoje ocorrem os incêndios, elas já foram floresta, mas elas foram levadas a um processo de perda de equilíbrio natural, onde você não tem um mix entre florestas e áreas de agricultura. Então, isso leva a uma situação de ressecamento muito maior. Então, o mau uso do território, né, diante das mudanças climáticas, acabou levando a um estado de insustentabilidade e desses fenômenos que nós temos hoje. O que fazer? Revegetar, plantar um pouco de floresta, né, como interlands, né, como interáreas de agricultura para dar maior equilíbrio no ecossistema. Agora, o que cada cidadão pode fazer é evitar o lançamento de gases de efeito estufa, andar menos de automóvel, evitar a emissão, não é? E como consumidor consciente,
consumir aquilo que é amigável para o meio ambiente, aquilo que não é produto de desmatamento, ou seja, produtos que a gente chama de descarbonizados, né? Então, eu diria que essas questões são fundamentais, você trabalhar o território, e a outra questão é você ter um comportamento condizente com esse momento de antropoceno, né? De dificuldade provocada pela ação humana. Agora, Bocuí, nós tivemos nessa semana algumas sinalizações de governos, alguns acordos assinados para que haja um processo mais ligado à preocupação ambiental, não só no Brasil, como no mundo também. Eu vou citar primeiro o Pacto pela Transformação Ecológica, que reuniu os 3 poderes aqui no Brasil para a adoção de medidas para ajudar nesse processo de cuidado com o meio ambiente, de transição energética também, colocando cada poder dentro das suas possibilidades voltado para essas pautas. Nós tivemos também um acordo entre Reino Unido e Brasil para combater as mudanças climáticas, para a redução do uso de combustíveis fósseis, pegando até o gancho no que você estava falando para a gente. Qual a importância dessas políticas e qual a efetividade delas, uma vez que talvez a sociedade não esteja preparada para essa transformação ainda? Ou seja, é um passo importante, mas ainda insuficiente para uma mudança? Sem dúvida, nós temos uma dificuldade de implementar medidas efetivas que possam fazer a contenção do aquecimento global. Se você pegar o planejamento dos países, dos petroestados, daqueles estados produtores de petróleo e gás, você vê que no seu planejamento há sempre a perspectiva de ampliação do setor, né? Quer dizer, o próprio Brasil pretende aumentar a extração de petróleo até 2033. Da mesma forma, os países produtores de petróleo tendem a fazer o mesmo, mas para conter as mudanças climáticas tem que conter, derrubar a queima de petróleo até 2030, para que a gente chegue no nível considerado seguro de acordo com o IPCC. Então, existe uma diferença muito sensível entre o que a ciência diz, o que é necessário fazer pelo prognóstico científico e o que, de fato, está sendo feito pelos países. Você veja que esse ano a gente tem uma conferência climática no Azerbaijão, né, que é um país petroleiro, né, na verdade depende 2/3 da sua receita do petróleo, conduzido por pessoas ligadas à indústria do petróleo. Então, temos um conflito de interesse enorme instalado nas conferências climáticas. Então, as perspectivas de melhora global nesse sentido, elas ainda não saem do discurso, elas não vão para a prática, né? Então, isso é uma questão a ser equacionada. É preciso fazer real política ambiental para a contenção dos gases de efeito estufa. Bom, a gente está falando sobre uma questão mais macro, mas pensando no micro, o que os municípios poderiam fazer também para evitar as queimadas? Existem algumas técnicas também para evitar que o fogo se alastre, né? Aqui no Brasil, o que nós temos que fazer é preparar, adaptar a nossa sociedade aos efeitos das mudanças climáticas, né? Então, o que os municípios mais podem fazer do ponto de vista de gestão do território é constituir defesa civil eficiente, constituir corpo de bombeiros eficiente, trabalhar quando se tem áreas vulneráveis, aceiros, né? Sistemas de proteção de territórios que podem impedir a proliferação de incêndio, de fogo, né? Trabalhar com a comunidade para que ela esteja preparada para isso também, envolvida no processo, para que ela possa auxiliar e, essencialmente, se preparar para o calor extremo, né? Os incêndios são produtos do excesso de calor que deve ser ampliado nos próximos anos. A importância dos municípios nesse processo é fundamental, principalmente nesse processo de implementar adaptação climática para proteger a população. Nós conversamos com Carlos Bocuí, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, neste sábado. Um excelente fim de semana. Eu que agradeço, obrigado.